Olá, turma, tudo bem? Então vamos continuar aqui, né, com o nosso... Vamos fazer mais um exercício desses envolvendo o loop, tá? Quero mostrar aqui para vocês o problema do exercício 9, que é uma empresa que adota uma situação real, né, onde vocês vão fazer estágio e tal. Então vamos até dar uma olhadinha aqui. Uma empresa adota a flexibilidade de horário para os seus estagiários. Assim sendo, o estagiário pode faltar um dia para estudar para uma prova, devendo repor esse horário até no máximo, né, no máximo no mês subsequente. Tá? Então ele tem que fazer isso, né, no máximo nos próximos 30 dias ele tem que repor. Desenvolva um programa para ler a hora de entrada e de saída do estagiário em cada dia, calcular o número de horas trabalhadas acumuladas em um mês e informar a quantidade de horas que o estagiário tem sobrando ou a quantidade de horas que ele terá que repor. Importante, a quantidade de dias úteis no mês deve ser informada pelo usuário e será utilizada no loop. Então você diz quantos dias úteis tem, né, e a quantidade de dias trabalhados, então ele vai fazer uma leitura dos horários de entrada e de saída. O estagiário, então, não tem hora de almoço, não tem intervalo de almoço, nem nada disso, ele tem só que marcar o horário de entrada e um horário de saída. Então, se fosse o trabalho de uma empresa, é muito mais complexo, né? Se fosse um funcionário que tem, por exemplo, faz 8 horas por dia, ele tem uma hora de almoço, então ele tem que ir obrigado a sair na hora do almoço, depois entrar uma hora depois, tá certo? E fazer daí a contabilização, mas para nós aqui é uma situação muito comum, a questão do estagiário, a complexidade depois para fazer um pouco mais, né, envolvendo mais, né, horas aqui e tal, né? Então seria um controle do banco de horas de trabalho de um estagiário, né? Então a complexidade ser um pouco mais simples, né, no caso do estagiário, mas é o mesmo caminho para fazer depois para um funcionário, é só considerar a hora de almoço e assim por diante. Então, voltando aqui, né, nós vamos ver a questão do... Nós tínhamos parado num exercício anterior aqui, vamos começar um novo exercício aqui no Moodle. Tá? Opa, deixa eu até ver aqui no Code Blocks. Tá? Então, eu vou pegar aqui um arquivo em branco, novo. Tá? Então, terminamos aí o número mágico. O que nós vamos fazer agora? Bom, então eu vou colocar nossa biblioteca padrão, include, tá? stdio.h. Tá? O que mais que eu vou fazer? Vou colocar o loqueio.h para fazer acentuação. Dessa vez eu vou abusar da acentuação. Include, tá? Loqueio.h. Loqueio.h. O programa principal, que é o main. Hoje eu estou trocando todo o teclado, hein? Main. E abre e fecha chaves aqui. Vou salvar isso aqui como banco de horas. Então, vou clicar aqui, vou dar o nome de banco de horas.c. Tá? Banco de horas. Ok? Opa, já não dá certo aqui, né? Porque eu tenho que colocar sublinhado. Então, banco, sublinhado, de horas. Sublinhado. Evitamos também, aqui o nome dos arquivos, não é proibido, mas a gente vai evitar, até porque o compilador muitas vezes reclama dessa situação aqui. Né? Então você tem que colocar o nome também do arquivo válido, assim como o nome de variáveis, né? O mesmo critério. Tá certo? Salvar, tá aqui, banco de horas, então, que é o nosso banco de horas. Então o que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar saber a hora de entrada, tá? A hora de saída, tá? Minuto de entrada, minuto de saída. Então vai ter aqui, que vai ser, na verdade, eu vou, trabalhar com horas do formato float, eu acho que é mais fácil. E a gente não vai usar casa decimal, mas, deixa eu até ver, eu vou precisar converter horas, vai ter vírgula depois. Eu vou começar com float, tá? Float. Depois, se eu achar que não te dá, mas acho que é mais confiável dessa forma aqui. Então, eu vou ter que ter hora, tá, de entrada. Tá? Vou precisar de minuto de entrada.
Tá? Vou precisar de hora de saída. Veja, a variável nunca tem acento. Tá? E vou precisar de minuto de saída. Tá, muito bem. O que mais que eu vou precisar? Saber horas trabalhadas. Né? Vou precisar de uma variável chamada horas trabalhadas. O que mais que eu preciso? Na verdade, deixa eu ver, eu preciso de hora de entrada, minutos de entrada, hora de saída, minuto de saída, horas trabalhadas e o que mais? Por enquanto só, eu acho. Né, que eu lembro de variáveis, o certo seria fazer um rascunho para tentar ver se eu vou precisar de mais uma, pegar lápis e papel, que deveriam estar aqui do meu lado, e eu anotaria, então, essas situações aqui, né, de horas trabalhadas e assim por diante. Tá? Muito bem. Bom, o que mais que eu preciso fazer agora? Então, tem hora de entrada, minuto de entrada, então eu preciso pedir para o meu usuário, né, dias úteis, né? Opa, faltou o número de dia, então isso aqui eu vou declarar como int. Opa, int, tá? Dias. Quantos dias o cara trabalhou? Né? O dias, na verdade, tem que ser inteiro porque eu vou usar isso no loop. A quantidade de repetições é em função do número de dias trabalhados. Né? Então, eu vou usar, na verdade, um for, né, até o número de dias. Né? Precisaria, talvez, uma variável i, mas eu vou... Poderia usar um for, poderia usar um while. Eu vou usar um for aqui, só para a gente fazer uma coisa diferente hoje. Né? Então, eu vou fazer aqui um for, né, começando com i igual a 1. Tá? Enquanto i for menor ou igual a dias, são os dias trabalhados, tá? I mais. Ok? Muito bem. O que eu tenho que fazer agora para o meu usuário? Então, antes desse for aqui, até posso colocar um título aqui, ó, printf, né? Vou colocar aqui umas estrelinhas e vou escrever aqui banco de horas, que é um título, né, do meu programa aqui. Na verdade, vou colocar aqui contra barra N. Isso aqui eu vou colocar como sendo um título do programa. Então, deixa eu até ver aqui se está tudo certo. Tá. Título do programa. Tá? Muito bem. Então, o título que aparece lá no programa. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar um certo número de dias, então esse loop aqui vai repetir todo dia, né? Trabalhado. Então, eu vou perguntar aqui qual... fazer um printf. Né? Vou perguntar aqui. Então podemos colocar aqui dia 1, dia... Bom, tudo bem. Na verdade, vou até fazer um printf mesmo do dia. Então vou colocar aqui dia, porcentagem de... É um dia sequencial. Tá? Daí eu vou colocar aqui um contra-barra N, para quebrar a linha. Tá? E vou mandar escrever o número do dia. Então, vou colocar um i, né, aqui, que é o número do dia. Tá? Dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Tá? Então eu vou colocar aqui um printf para o meu usuário digitar a hora de entrada no formato hora, 2 pontos, minuto, tá? Igual a, e vou ler a hora de entrada. Tá? Então fazer um scanf. Tá?
Bom, faltou uma variável aqui que é do tipo char, que eu vou precisar usar ela como separador. Então eu vou chamar um tal de 2 pontos. 2 pontos como uma variável separadora, porque eu vou fazer uma leitura só, num único comando scanf, e vou ler 3 variáveis. Eu vou ler primeiro a hora, tá? Depois os 2 pontos e depois os minutos, num único scanf. Então eu vou ler quais variáveis? Vou ler no formato porcentagem %F, depois eu vou ler um porcentagem %C, que é o 2 pontos, e vou ler outro porcentagem %F, que são os minutos. Então eu vou ter que colocar um E comercial aqui, em cada uma dessas variáveis. Eu vou fazer aqui, ó. A primeira coisa que eu vou ler nesse formato vai ser a hora. Hora de entrada, tá? Entrada. Tá? Depois eu vou ler no 2 pontos. 2 pontos, que também não serve para nada, é só um, né, um preenchedor de espaço. Tá? 2 pontos. Vejo que as minhas variáveis ficaram meio compridas o nome, porque na verdade elas são bem explícitas, né, para a gente não ter dúvida do que elas significam. Tá? E agora eu vou ler os minutos, né, minuto de entrada, então hora de entrada, minuto de entrada. Então é minuto no singular, minuto de entrada. Foi como eu declarei a variável, não posso colocar minutos aqui, que vai dar erro. Né? É outra variável que não foi declarada. Né? Então coloquei aqui, vou ler nesse formato. Tá? O que mais que eu preciso? Então li a hora de entrada nesse formato, né? Opa, estou pulando muita linha aqui. Aqui eu vou ler agora a hora de saída. Né? Então eu vou colocar aqui um printf. Opa, printf. Hora de saída. Tá? Estou usando acentuação porque eu usei o setLock, eu esqueci de colocar aqui a minha página de código, então eu declarei isso aqui. Vou colocar aqui um comando aqui que seria esse aqui, ó, do setLock português, né? Então depois de declarar as variáveis, eu vou colocar esse aqui, esse comando aqui, senão não vai funcionar o meu bloqueio. Ok, por isso que eu estou escrevendo tudo com acento aqui, hora de saída, tá? Hora de saída no formato hora, 2 pontos, minuto, minuto. Tá? Igual a, e vou fazer a leitura então. Mesma coisa. Então eu vou fazer um scanf igualzinho aquele lá. Tá? Vou ler um float, vou ler um caractere que seriam os 2 pontos, porcentagem %C, e vou ler outro float, tudo na sequência. Tá? Vírgula, tá? E vou ler aqui E comercial, hora de saída, hora, saída, sem acento, isso mesmo, já estava sem acento. Hora de saída, vírgula, tá? Minuto saída, então, 2 pontos, eu vou ler então um Ezinho, 2 pontos, tá? Que são aqueles caracteres de 2 pontos ali, que eu não vou usar para nada. Tá? Então 2 pontos, vírgula, e vou ler o minuto. Aqui eu separei por ponto e vírgula, é vírgula. Olha um erro aqui que cometi, eu estou achando estranho isso aqui. É vírgula, né? Ponto e vírgula é só no do que a gente usa, mas no for. For aqui. Aqui está errado, ponto e vírgula. Que mania, confundir as coisas aqui. Bom, na verdade, distração, né? Não pode acontecer esse tipo de distração. No for você usa ponto e vírgula como separador entre os parâmetros. Então o i começa com 1, enquanto o i for menor ou igual a dias, né, o número de dias trabalhados, e mais. Então o separador aqui no for sempre ponto e vírgula. Aqui no scanf o separador é a vírgula. Então eu vou ler uma variável chamada hora de entrada, vírgula, vou ler 2 pontos, vírgula, minuto de entrada. Então aqui é a mesma coisa. 2 pontos, daí o E comercial, e o minuto saída. Tudo sem acento. Variável nunca leva acento, por mais que você coloque a página de código para fazer acentuação. Português, né? Muito bem, então eu li aqui hora de entrada, hora de, né, de saída.
Muito bem, e o que eu vou fazer agora? Calcular o número do total de horas trabalhadas, né? Então, vamos ver aqui o seguinte, faltou, horas trabalhadas foi declarado lá em cima, tá certo? Então, o que eu vou fazer para transformar a hora, né, em hora real mesmo, né? Eu vou, na verdade, pegar os minutos e dividir por 60 e somá-los à hora, né? Então, hora de entrada, eu vou transformar agora tudo em formato decimal, tá? Porque está no formato horário. Então, eu poderia criar uma nova variável, mas vou evitar. Até vou colocar aqui na mesma variável. Hora de entrada, tá? Vai ser igual a hora de entrada, mais minutos, minuto de entrada, divididos por 60. Não preciso nem parênteses aqui, porque na verdade a prioridade é sempre a divisão em relação à soma. Então ele vai pegar o minuto de entrada e vai dividir por 60, vai somar com a hora, vai dar uma hora decimal, né? Que mais? Hora saída vai ser igual a hora saída, que você tinha já, tá? Que é o número inteiro, mais minuto saída divididos por 60. Poderia ter sido até declarado com valor inteiro, né? Mas tudo bem. Então, minuto de saída dividido por 60, né? Que na verdade, somando, né, vai ter tudo, você vai ter horas decimais. Por que isso? Porque você não pode subtrair minutos de horas, né? Então, como é que são as horas trabalhadas? As horas trabalhadas é a hora de saída menos a hora de entrada. Então, horas trabalhadas, que ficou sem inicializar lá, horas trabalhadas começa com 0. Então, horas trabalhadas, que eu declarei lá, já declarei, né, começando com 0, vai ser igual a horas trabalhadas mais... desculpa, horas trabalhadas, desculpa, mais... Então, começa com 0, mas ele é acumulativo. Então, você vai ter que, na verdade, então, até esqueci de perguntar a carga horária do estagiário, mas tudo bem, isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Nós vamos deixar fixa aqui a carga horária de 20 horas semanais, né? 4 horas por dia. Então, vai ser 4 vezes o número de dias úteis. O estagiário faz 4 horas por dia. Então, horas trabalhadas mais hora de saída menos a hora de entrada. Isso aqui, na verdade, vai dar o total de horas trabalhadas. Certo? Então você entrou às 8 e saiu meio-dia. Quantas horas você trabalhou? 4. 12, que é a hora de saída, menos a hora de entrada. Então, horas trabalhadas, que era 0, né, igual, né, horas trabalhadas é 0, começa com 0, mas o primeiro dia ele saiu às 12 e entrou às 8. Tá? Então, horas trabalhadas vai ficar mais 12, menos 8, dá 4. Tá? E as horas trabalhadas inicialmente começa com 0. Então aqui eu calculo o número de horas trabalhadas, né, do meu estagiário. Muito bem, e ele vai acumulando isso. Todo dia ele vai ter um horário de entrada, dia 1, dia 2 e assim por diante, até que ele termina, então, né, a carga horária lá. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter aqui uma resposta para ver se ele está devendo para o banco de horas ou ele está... Né? Então eu vou ter aqui um if, tá? If horas trabalhadas for menor, tá? Que
Então, se horas trabalhadas for menor, vou ter que usar uma extremidade aqui, que seria horas trabalhadas for menor que a quantidade de horas que ele deveria fazer, que é dias vezes 4, 4 horas por dia, tá? Menor que dias vezes 4, então, deixa eu até colocar aqui. Então, horas trabalhadas menor que dias vezes 4, tá? Então, o estagiário tem carga horária de 4 horas por dia útil. Então, o estagiário tem carga horária, né, de 4 horas por dia útil. Ele tem que fazer lá, então, o número de dias úteis, na verdade, que ele vai fazer, que ele vai trabalhar, vezes 4. Tá? Se as horas trabalhadas forem menores, ele está devendo tantas horas. Tá? Então, o que vai acontecer? Se ele trabalhou menos horas do que ele deveria, que são o número de dias vezes 4 horas por dia, tá? Então, significa que ele está devendo. Então, vou colocar aqui, ó, printf, tá? Você até poderia colocar antes desses resultados aqui todos, fazer umas quebras de linha aqui, né? Senão vai ficar tudo grudado. Printf, contra barra n, isso aqui são quebras de linha. Quebra, opa, faltou barra aqui, barra, quebras de linha. Ok. Então, você está, se ele trabalhou menos, na hora de trabalhar, se for menor que o que ele deveria, você está devendo, tá? Porcentagem de horas. Eu poderia, na verdade, até inclusive colocar aqui já um valor convertido para minutos, né? Está devendo tantas horas e tantos minutos. Né? Poderia colocar aqui porcentagem C, 2 pontos, porcentagem de novo, horas. Então, está tudo em horas decimais. Para se transformar os minutos, você tem que fazer um módulo, né, de 60. Horas trabalhadas, módulo de 60, na verdade. Teria que separar os minutos das horas, mas vamos. Está devendo tantas horas, vou deixar em horas decimais mesmo. Tá? Então vai dar com vírgula tal, né, esse valor. O que eu tenho que colocar aqui? Então, o printf vai ser o quê? Esse porcentagem D é o resultado das horas que ele está devendo. Então, são... o que ele está devendo? Seria dias, tá? Vezes 4 horas por dia, tá? Que é o número de dias úteis. Então, dias é o número de dias úteis, menos horas trabalhadas. Eu estou fazendo uma conta direto no printf, tá? Então, o que ele está devendo, na verdade, está aqui, ó. Dias vezes 4, ele tem que fazer 4 horas por dia, menos as horas trabalhadas, que deu menos do que 4 horas por dia. Então, ele vai escrever aqui o resultado, tá? Daí eu vou ter que fazer, né, um else aqui. Else. Eu vou ter que ter um outro if. Else. Vou colocar chaves aqui. Um outro if. Tá? Se horas trabalhadas for maior
aqui dias vezes 4, tá? O que acontece se as horas trabalhadas for maior que dias vezes 4? Né? Significa que ele tem crédito. Então ele vai colocar aqui, ó, printf, você tem um crédito de porcentagem de horas. Tá? Então eu vou colocar aqui, poderia depois converter horas quebradas em horas em minutos, transformar no formato horário, mas vou deixar por aqui por enquanto. Então você tem um crédito de porcentagem em horas e vou colocar aqui, por exemplo, então a mesma coisa lá, horas trabalhadas menos o que ele deveria ter trabalhado ou o que ele tem de extra. Então, horas trabalhadas menos dias, tá? Vezes 4. Até eu não gosto de grudar tudo aqui, deveria ter feito assim. Dias vezes 4. Ponto e vírgula. Caso contrário, se ele não está devendo e nem tem crédito, significa o quê? Else, né? Banco de horas, printf. Você não tem horas acumuladas. Não está devendo. E nem tem crédito. E também não tem crédito de horas. Então, se o cara trabalhou 4 horas por dia, ele fez só a obrigação dele, ele não está devendo e também não tem crédito de horas. Né? E terminou aqui o nosso programinha. Vamos dar um build and run para ver ele funcionar. Banco de horas, então, está aqui. Né? Tem um for aqui com erro, o que ele está reclamando. Vamos dar um F2 aqui para ver o erro. Espero que tenha um sinal de igual. Token. E no for está dando erro. Menor ou igual, deixei espaço aqui. Entre o sinal de maior ou igual não tem espaço. Né? É direto aqui. Então, distração também. Build and run. Vamos lá. Dia 1. Hora de entrada no formato hora, hora, minuto, minuto. Então vamos supor o seguinte, que ele entrou às 8. Né? Só que faltou perguntar o número de dias, né? Dias trabalhados, faltou aqui perguntar quantos dias trabalhados. Tá? Número de dias. Dias está com... Então tem um for aqui. Dias igual a 1 até o número de dias. Dias eu não perguntei aqui quantos dias foram trabalhados. Tá? Então vamos lá. Printf. Quantos dias úteis? Quantos dias úteis nesse mês? Quantos dias úteis neste mês? Vamos só colocar, não precisa ser nesse mês, no intervalo qualquer. Quantos dias úteis? Né? E eu vou perguntar aqui e vou fazer um scanf. Né? Então ele pergunta quantos dias úteis, fica parado para ver isso aqui, depois dou um quebra de linha aqui. Então qual é o formato do número de dias? É uma porcentagem D, um inteiro decimal. Tá? Eu vou ler dias. Então com E comercial na frente, Ezinho aqui, que faz parte do scanf. Né? Para nós aqui que não estamos usando módulo avançado com ponteiros ou algo parecido, então nós estamos aqui no básico, então associado ao scanf tem esse endereço aqui, o Ezinho de endereço, para a gente ler a variável dias, armazenar a variável dias, tá bom? Então quantos dias úteis ele pergunta, tal, depois eu vou pular aqui printf, vou pular 2 linhas, contra barra n, tá? E daí vamos começar o programinha. Tá? Então isso aqui são quebras de linha.
E vamos lá, no Build and Run, vamos rodar isso aqui. Então, quantos dias úteis? Ah, agora ficou melhor, porque agora eu não quero fazer um mês inteiro, né? Eu quero fazer só 3 dias úteis. Tá? Dia 1, hora de entrada no formato hora, hora, minuto, minuto. Então vamos fazer ele entrar às 8 horas. Então ele tem que trabalhar 4 horas por dia. Ele entrou às 8 da manhã, tá? 2 pontos, 00 minutos. Exatamente às 8. Tá? Qual é a hora de saída? Ele saiu exatamente às 12. Na hora do almoço ele saiu, né? Fez as 4 horas diárias. Tá? Dia 2, hora de entrada no formato hora, hora, minuto, minuto. Então são 3 dias úteis, ele vai fazer 3 vezes isso. Então eu vou colocar aqui que ele chegou atrasado. Ele chegou às 8h15. Tá? Ele está devendo o quê? 0,25 de hora. 1/4 de hora. 15 minutos, né? 1/4 de hora. Tá certo? Então, hora de saída no formato, ele saiu às 12 horas, porque ele tinha que ir para o TFPR e ele não podia perder o ônibus. Tá? Muito bem, hora de entrada no formato hora, hora, minuto, minuto. Ele entrou daí às 8, né? 2 pontos e saiu exatamente no horário, no formato hora, hora, minuto, minuto, às 8 horas. E saiu no formato, às 12 mesmo. Ele vai compensar 5 minutos. Então, nossa, vai dar uma quebradeira de hora. Ele vai compensar. Ele perdeu 15 minutos, ele teria que compensar os horários ali com 15 minutos. Mas vamos supor que ele resolveu compensar com menos. Ele está devendo horas, né? Então ele ficou com 10 minutos, ele entrou, saiu às 12h05, né? E vamos dar uma olhadinha então o que acontece. Você está devendo tantas horas, 0 horas. Tá, ele está devendo 0 horas porque tem os minutos, tá? Então, scanf, deixa eu até ver aqui o que aconteceu com 0 horas. Você está devendo, claro, né? Coloquei porcentagem D. Está devendo porcentagem F horas. Até não sei como é que passou esse erro aqui, porque, na verdade, a horas trabalhadas é um float. Tá? Vamos rodar de novo o programinha. Chato isso, né? Tem que fazer de novo aqui o negócio. Mas vamos mais rapidinho. Build and Run, ok? Então vamos lá. Quantos dias úteis trabalhados? Só 3. Tá? Dia 1, hora de entrada no formato hora, hora, então 08, 2.00. Tá? Hora de saída, 12. Tá? Dia 2, ele entrou às 8h15, 08h15, acordou mais tarde, perdeu o ônibus, daí se atrasou 15 minutos e saiu às 12 no horário normal. Tá? Daí o horário de entrada no formato hora-hora, então aqui ele entrou às 8 mesmo e saiu, então ele vai estar devendo 15 minutos, tá? Que é 0,25 de hora. Então vamos lá, 08, daí vai sair às 12 mesmo, que é o horário padrão dele, pronto. 0,25 horas, você está devendo 0,25. Então, na verdade, 0,25, daí teria que transformar em minutos, né, que é dividido por 60, tá? Daí você vai ter, né, o formato, então tem 0,25 de horas, dividido por 60 vai dar 15 minutos, né, 1/4 de hora, tá certo? Tudo bem, então o nosso programinha está funcionando, ele é um controle de entrada e saída de horários aqui, e ele acumula os horários, e daí vai ter, ou você está devendo horas, ou você está com crédito de horas, se você fizer mais horas, e assim por diante. Tá? Então deu para ver bem como é que funciona, tá certo? Programinha tranquilo de fazer, tá? Tem muita firula aqui, eu coloquei acentuação, fiz algumas outras coisas aqui no meio, tá? E, na verdade, já serve, então, para concluir essa questão aqui do exercício 9, certo? Poderia ir adiante, então, transformando os minutos em horas, né? Aliás, em formato de horas e minutos, na verdade, então, em decimais, transformar para horas e minutos. Então, mas já é o suficiente isso, fica o desafio aí para vocês terminarem
e fazer a conversão, que é o próximo passo ali, mas não é obrigatório. Tá? Nesse exercício eu não vou cobrar isso de vocês, mas vale a pena tentar fazer dessa forma. Tá? De tentar converter o 0,25 para minutos, que daria 15 minutos. Ok? Então nós paramos por aqui, continuamos no próximo vídeo. Obrigado e até o próximo em breve.